E aí pessoal, tudo bem? De volta o Papo de Professor, segunda temporada, já começando em grande estilo, com a professora Silvia Panazzo, ela também é autora dos nossos livros Jornadas de História. Como é que vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Grande satisfação estar aqui conversando com você e com o seu público. É uma honra para mim a sua presença aqui em Goiânia, que é uma cidade tão quente hoje. Você veio de São Paulo e agora na época mais quente do ano. Mas tá gostoso assim. Tá É uma delícia. E o nosso cenário, essa praça, gostou? Adorei, amei, Rafael. Olha que coisa linda aqui, essa árvore maravilhosa. Ah, que delícia, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. A oportunidade é minha de ter você. Então, a gente queria conversar com você sobre uma coisa que é um assunto seu. Você hoje é presidente da Abrale, né? Meus parabéns. Muito obrigada. E é justamente sobre a importância do livro didático. Qual a importância que você acha que tem do livro na formação do aluno, o livro didático na formação do aluno? Só para esclarecer um pouquinho, né, o público, né, Uhum. o que é a Abrale? A Abrale é a Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos. Então é uma associação que congrega, né, os diferentes autores e autoras dos materiais didáticos que são produzidos no país. E é muito importante, né, essa associação, justamente por quê? Porque ela está olhando os rumos da educação, né, em todos os sentidos. E o livro didático é um material que pode contribuir bastante com o dia a dia, com o fazer, com a educação lá na sala de aula. Como se diz no jargão, né? O livro didático está presente no chão da fábrica. Uhum. Né? E ele tem, na minha visão, como professora e também como autora, ele tem um papel importante dentro desse processo. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é que o livro didático é um material feito com bastante foco, com um olhar muito voltado para as necessidades do aluno e do professor em sala de aula. Então o livro ele se volta sobretudo para ser um facilitador, né, do trabalho do professor e do próprio trabalho do aluno também, né? É uma ponte. A gente fala de processo de ensino-aprendizagem, isso é uma via de mão dupla, né? Uhum. Então você tem o papel do professor, que é importantíssimo, né? Ele é um artífice extremamente importante nesse processo, mas a gente também não pode esquecer do aluno, né? O aluno enquanto sujeito, enquanto participante ativo também, né? De tudo que acontece dentro da sua aprendizagem. E o livro didático ele estabelece uma ligação, né? Entre essas duas pontes. Então ele proporciona um processo de ensino-aprendizagem às vezes mais coerente ou mais facilitador para a aprendizagem do aluno. Essa discussão, para se situar, surgiu no nosso grupo de apoio ao professor um tempo atrás e, na verdade, porque o professor dizia que o livro doutrinava o aluno. E eu acho que, principalmente no seu caso, como professor de história, como autora do livro de história, dá pra gente confiar numa afirmação dessa? Acho uma afirmação... perigosa até, né? Ela é muito ampla, né? Ela generaliza uma situação que não é geral. Eu acho que a gente está vivendo no país, né, de uns tempos para cá, esse clima de polarização política, né? E isso acaba criando um certo patrulhamento, né? Sobre tudo o que se diz, ou que se publica, ou sobre tudo o que se lê. Então acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Para fazer essa análise. Eu acho que essa análise teria que ser uma análise mais profunda. Podem existir um material ou outro que aponte para uma tendência ou outra? Acredito que possa, sim. Né? E não vejo isso necessariamente como algo ponto negativo, né? Negativo. Até mesmo porque acho que o principal papel do livro didático é dar um subsídio para o próprio aluno, né? Acho que o professor, quando vai adotar um livro de história, ele tem que pensar se o aluno consegue ler aquele livro de história, ou seja, tem que ter uma linguagem adequada para a faixa etária dele, Claro. né? Se ele vai conseguir fazer um exercício daquele livro sem a ajuda do professor.
né? O autor tem essa percepção, né? Tem. O autor tem sempre esse horizonte, né, à sua frente. Essa sensibilidade. Tem. Muitos dos autores, né, são também professores, né? Eu mesma sou professora da educação básica, né? Trabalhei por longos anos, né, décadas, vamos dizer assim, no Fundamental 2, no ensino médio. Então a gente tem sempre essa questão de com quem nós estamos falando, né? A nossa obra está conversando, dialogando com quem. Então o nosso principal público é o aluno, é o estudante. Então você tocou num ponto importante, a questão da linguagem, né? É bastante importante que a linguagem chegue até o aluno. Agora, além da linguagem, você precisa pensar também na maneira como você vai apresentar os conteúdos, os temas para aquela faixa etária. Então, embora eu possa trabalhar um mesmo tema, por exemplo, no 7º ano, sobre o Brasil, a chegada dos europeus ao continente americano, e também trabalhar esse mesmo assunto num primeiro ano de ensino médio, seguramente a linguagem que eu vou usar no 7º ano, ela vai ser diferente da que eu vou usar num material de primeiro ano do ensino médio. A abordagem também tem que ser diferente. Isso. Então, quando a gente escreve, a gente tem muito... isso para nós está muito claro, né? Qual é o nosso público-alvo, né? Que tipo de linguagem atinge melhor, supre melhor as necessidades deste aluno, e além da linguagem, a abordagem. Então daí entra a questão, né, do aprofundamento do tema, entra a questão do tipo de atividades que você vai propor, né? Você não pode propor o mesmo tipo de atividade para uma obra, por exemplo, de 5º ano do fundamental e uma obra de 8º ano, porque a distância, né, cognitiva, de amadurecimento, o perfil desses alunos é muito diferenciado. Então, isso está também dentro da obra, né? A obra tem que abraçar essas diferenças. E a gente tem falado muito sobre nova educação, tem falado sobre socio-interacionismo, tem falado sobre construtivismo, tem falado sobre tantoísmo, né? E eu vejo que alguns livros ainda trazem tipo de pergunta assim: em que ano aconteceu tal coisa? Porque a primeira frase do texto é: em tal ano aconteceu tal coisa. E na primeira pergunta: em que ano aconteceu tal coisa? Ficou assim uma coisa mais... A gente não pode mais fazer esse tipo de pergunta, né? E o texto tem que ser... A gente pode pensar numa linguagem tranquila para o aluno sem ser simplista. Isso também. Mesmo. Tem que ser um pouco desafiador para o aluno também querer procurar um dicionário, querer procurar o professor também, fazer perguntas. Interessante isso. A gente não pode perder de vista que um dos papéis essenciais da escola é ampliar o repertório cultural do aluno, né? Então isso a gente tem sempre que levar em consideração. E a gente tem que acreditar também que o aluno tem potencial, né? Tem muito potencial para aprender muitas coisas. Então, se a gente cobra do aluno só o mínimo, ele provavelmente vai também nos dar o mínimo. E muitas vezes vai se desinteressar. E não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer, né? A gente precisa estimular, a gente precisa desafiar, né? A gente precisa partir dos conhecimentos prévios desses estudantes para fazê-los avançar, para fazê-los refletir. Então, o conhecimento hoje, né, ele não pode ser apenas um conhecimento factual. Então, quando eu estudei lá, né, na década de 70 e de 80, o conhecimento era mais factual. Eu me lembro de todos os professores de história que eu tinha, a metodologia deles de ensino era sempre a mesma. Eram lousas e lousas e lousas, né? Na época se chamava do ponto, que era o conteúdo, e depois um questionário. E aí a gente memorizava as perguntas e as respostas e ia para uma avaliação e, enfim, quem tinha boa memorização se saía muito bem, quem não tinha se saía muito mal. É interessante, eu apesar de ser formado em letras, eu sou apaixonado por história e geografia, né? Você já notou, né? Eu vejo uma diferença muito grande em abordagem de alguns livros. Por exemplo, alguns livros de história preferem trabalhar de forma cronológica, sabe? Desde o 6º ano até o 9º, de forma dos acontecimentos um atrás do outro. Já outros preferem por temas, né? Vai falar sobre guerra, falar sobre todas as guerras. Eu gosto da mesclagem que você faz, eu acho bem interessante. Como você pensa nisso antes de fazer o livro? Olha,
a experiência em sala, né, mostrou para mim e para minha coautora, minha parceira Maria Luísa Vaz, que somente trabalhar dentro da perspectiva temática no ensino fundamental 2 pode levar o aluno a formar equívocos conceituais. Principalmente porque se o aluno troca de escola e a outra escola não trabalha assim. Exatamente, mas mesmo dentro da mesma escola, né, a gente teve oportunidade de trabalhar numa escola que optou por essa linha temática. E a gente viu acontecer, né, muitos equívocos conceituais nos alunos. E equívocos esses que depois você não conseguia mais desfazer, ou que para desfazer dava muito mais trabalho para nós como professoras e para eles também, né, na hora do estudo. Então, a partir dessa experiência que não foi assim tão satisfatória e ouvindo também, né, muitos professores que trabalhavam com essa tendência temática e que vivenciaram também situações assim não tão positivas de aprendizagem dos alunos, a gente optou por fazer vamos dizer assim, uma terceira via, né? A questão da cronologia, ela é, quando a cronologia ela é colocada como o enfoque principal da abordagem, existem muitas críticas a isso, né? Porque pode também dar uma ideia de evolucionismo, né? É verdade. E que isso não corresponde, né, a tudo que a gente tem conhecimento sobre a história. A história não é uma evolução, né? A gente não sai, né, de uma situação anterior pior e caminha para situações, né, sociais, políticas, econômicas melhores. Que não deixa você mentir. Exatamente. Basta, né, a gente olhar tudo o que está acontecendo no mundo hoje, no nosso país, enfim. A história é feita, né, de avanços, de recuos, de rupturas, de permanências, de transformações. Então, o que a gente procura privilegiar é a questão do processo histórico. Então, para um aluno em nível de 6º a 9º ano, a questão da cronologia para ele traz uma certa segurança, não no sentido do evolucionismo, mas no sentido de conseguir entender melhor os processos históricos articulados aos seus próprios contextos. No entanto, é muito importante que a gente também faça pontes, né, links com as situações do presente, justamente para os alunos perceberem algumas situações que permanecem no presente, né? Situações que se transformaram, enfim, é aquele olhar do presente para o passado, do passado para o presente, para entender a própria dinâmica das estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais, para conseguir entender até mesmo o momento que a gente está vivendo. Até o futuro, né? A gente olha para o passado para tentar entender o futuro, né? Ou prever o futuro. Na verdade a gente não consegue prever, né? Quem de nós conseguiria prever 2, 3 anos atrás que nós estaríamos vivendo, né, esse período de tantas mudanças no nosso país? É verdade. Não é? Então a gente não tem essa, eu acho que até essa, como que se diz, essa ambição, né, de prever o futuro. Mas acho que a história pode ajudar sim a gente a perceber, né, erros, acertos, né, de outras épocas, de outras sociedades, de outros modos de vida e entender algumas situações maiores nas quais a gente está inserido, né, e poder fazer escolhas, né? Eu acho que isso é importante do ponto de vista da coletividade, do ponto de vista da sociedade. O conhecimento histórico, ele embasa as escolhas que a gente faz no presente. E essas escolhas, certamente, elas terão um eco, né, naquilo que virá no futuro. A gente está passando por um momento muito peculiar. A mudança no ensino médio, a Base Nacional Curricular, que já está para ficar pronta agora para o ano que vem. Seguramente vai interferir em completamente, tudo. Né? Completamente, né? Porque o livro ele precisa assim, se ajustar, se adaptar e servir, né, para o trabalho efetivo em sala de aula. Então, a partir do momento em que as bases curriculares, né, forem aprovadas e forem divulgadas, os livros precisarão se adaptar a essas novas diretrizes que serão colocadas.
Então, a gente precisa aguardar um pouco, né, para ver quais serão essas diretrizes. Por enquanto, até essa versão que foi apresentada, são diretrizes que ainda caminham mais na questão dos conteúdos, né, mais dos conteúdos conceituais, né, menos nos procedimentais. Existiu agora uma discussão, né, junto às secretarias estaduais, às secretarias municipais, junto com os professores, para conseguir olhar essa base de uma forma mais ampla, e várias sugestões foram dadas, né, para que se incorporem também outras questões que até então ficaram fora da discussão. Então, seguramente, a partir do momento em que as bases forem publicadas na sua versão final, isso vai ter uma interferência direta nos livros. Os livros, né, os autores dos didáticos precisarão conhecer bastante a base e precisarão criar as suas obras ou reformulá-las a partir das diretrizes apontadas pela base. E eu acho isso um assunto tão importante. No começo do ano, nós tivemos, promovido pela Abrale, em parceria com a Abre Livros, um seminário sobre as bases curriculares. Estivemos conversando com o representante do MEC, né, para tentar entender um pouco quais eram os rumos, o que estava previsto, até em termos de prazos, né, porque a gente também tem que pensar nesse cronograma da elaboração dos materiais, porque é um cronograma extenso, né, um material que chega às escolas, que chega às mãos do aluno. Ele começou a ser projetado, ele começou a ser planejado cerca de 3 anos antes. Então, nós tivemos um seminário para conversar, debater, saber também da posição dos representantes do MEC sobre os rumos das bases curriculares. Então, é uma preocupação que está, sim, no horizonte dos autores. Só que, nesse momento, a gente tem que ficar em compasso de espera, né? Verdade. Porque esse material ainda não está disponível para nós. Inclusive, a própria Abrale, naquela primeira fase da consulta pública, que o governo fez, né, sobre a primeira versão das bases, a Abrale colaborou, né, contribuiu ali com sugestões, enfim, com propostas para a nova versão, partindo sobretudo dessa experiência, desse conhecimento que os autores têm, né, de produzir material didático. Quer dizer, de alguma forma a gente também está atuando na educação, né? Se não diretamente na sala de aula, ali naquele contato pessoal, né, como professor, mas intermediando essa relação dos alunos, dos professores, com esse conhecimento escolar, né, e estruturado no material didático. Queria agradecer muito a sua presença aqui e queria saber se você tem algum recado para os nossos professores do grupo. Gostaria de falar para os professores de História, né, que estão assistindo ao vídeo, que a obra Jornadas História acabou de ser reformulada. Ela está, assim, com algumas novidades bem interessantes e que a gente pensou nessas novidades justamente para tornar o trabalho em sala de aula mais enriquecedor, mais inovador, né, sem abrir mão dos conteúdos e dos conceitos estruturantes da disciplina. Então, eu gostaria de convidar vocês a conhecer essa obra reformulada, que está também com algumas novidades na parte digital, né? Tanto o LID, que é o livro interativo digital, quanto também o aplicativo Plural, e traz também um caderno de atividades, que é um material extra que não estava na versão anterior, mas que agora na edição reformulada chegou para enriquecer e para ampliar ainda mais as possibilidades de trabalho em sala de aula junto com o seu aluno. Obrigada, professor.